Então vamos para mais um episódio do Conversa Fiada e hoje o tema é machismo. A violência que funda esse país e que permanece, que dizima tantos jovens negros, ela tem cor, ela tem raça e gênero. Ela é realizada sobre as mulheres, né? Será que eu sou machista? Será que eu tô fazendo essas coisas que estão sendo tratadas? Será que o meu amigo? Será que o meu pai? Será que o meu avô? Será que meu entorno, ele também trata dessa maneira? O feminismo não é o oposto do machismo, é bom a gente dizer isso, né? Que o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né? Homens, vocês são machistas e não sabem. Então você, homem que acompanha já o Conversa Fiada, fica com a gente hoje que o episódio é importante. Fala turma, começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, de humor, de entretenimento. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Capaiva. Olá, queridas e queridos. Vamos para mais um episódio então, um tema super importante para a gente falar, com convidadas muito especiais. E quem estiver assistindo pelo YouTube, já deixa o like no vídeo e te inscreve no nosso canal, criatura. Então é um prazer estar com você que escuta a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, ou assiste a gente em vídeo no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, deixe seu comentário, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Então vamos para mais um episódio do Conversa Fiada e hoje o tema é machismo. Homens, vocês são machistas e não sabem. 536 mulheres são vítimas de violência no Brasil por hora. Isso mesmo, por hora, não por ano, tá? 536 mulheres sofrem agressões físicas e verbais a cada 60 minutos, apenas pelo fato de serem mulheres. Uma mulher é vítima de estupro, por exemplo, a cada 9 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 24 horas e uma mulher registra agressão sobre a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. E os dados estão bem preocupantes. Do início deste episódio até agora, quase 2 mulheres já registraram agressão sob a Lei Maria da Penha. E daqui a pouco pode acontecer de mais uma mulher, infelizmente, ter sido vítima de estupro. Mas quem são essas pessoas que cometem esse tipo de crime contra as mulheres, né? O homem, o mecânico, o professor, o advogado, o de terno, sem terno, o amor da sua vida, aquele que é famoso, aquele que duvida da palavra da vítima e aquele que acredita na impunidade. Quando pensamos sobre esse episódio e decidimos que o tema seria homens, vocês são machistas e não sabem, a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu sou machista e não sei? Então você, homem que acompanha já o Conversa Fiada, fica com a gente hoje que o episódio é importante. Show de bola, então assim, para conversar com a gente, nós convidamos a professora, idealizadora da primeira Procuradoria da Mulher em um Legislativo e também a deputada estadual, Sofia Cavedon. E também a mestra e doutoranda em Políticas Públicas, integrante do Movimento Contraponto, Tassiana Barcelos. Tassiana, obrigado por topar conversar com a gente, vou começar contigo. Qual é o maior desafio para a gente poder conscientizar os homens sobre essas atitudes machistas? Bom, acho que primeiro agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço. É super importante a gente ter esses lugares em que a gente pode debater com maior calma, com maior leveza, que nem vocês disseram. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com a deputada Sofia Cavedon, com vocês também, a gente poder ter essa conversa. Mas então, eu acho que o nosso principal desafio é a gente conseguir olhar para isso com seriedade, né? E sou uma otimista aqui, acredito que a gente está conseguindo fazer isso cada vez mais, a gente está conseguindo debater, a gente está conseguindo conversar, apesar dos atrasos, apesar dos retrocessos, mas cada vez mais a gente tem esse assunto em pauta, a gente coloca isso na roda, não só nas rodas acadêmicas, que é o meu mundo, né, que é da onde eu venho, mas também nas rodas entre amigos, nas rodas do cafezinho das empresas, enfim, entre a família. A gente consegue tratar desse assunto, as pessoas conseguem falar com os mesmos conceitos, talvez um pouco diferente, um pouco mais rebuscado, um pouco menos, mas a gente consegue falar a mesma língua e tá discutindo isso sem necessariamente ser algo velado, ser algo que a gente não sabe muito bem o que a gente está falando, de onde a gente está partindo. Para mim, acho que é isso. Acho que sempre o caminho é o diálogo. Então vamos chamar a deputada Sofia. Obrigada por topar conversar com a gente. E a gente também quer saber de ti, né? Qual o maior desafio para nós conscientizarmos os homens sobre as suas atitudes machistas? Olha, eu agradeço, Lucas, é uma alegria, uma responsabilidade, né? Tassiana, obrigada pela parceria. É bom ter uma doutora aqui estudando e ajudando a aprofundar.
Eu acho que o grande desafio é a sociedade organizada, o Estado, os representantes políticos, os comunicadores, compreenderem, aceitarem o diagnóstico de que o machismo é produzido culturalmente e que ele se reproduz pelos usos, pelos costumes, sem a gente perceber, isso que vocês disseram, você é machista e não sabe, se reproduz desde a educação, e ele não é reproduzido de uma forma, vamos dizer assim, essa é a grande ardilosidade do machismo. Não é reproduzido como uma coisa ruim, ele é reproduzido como uma afirmação do masculino. Então, é uma criação, é uma forma de conformar o homem, né? Então, tu precisa te comportar assim, tu precisa de manter assim, é um que eu acho que a Tassiana vai concordar e ajudar a esclarecer, o tal do machismo tóxico, né? Tu intoxica. Então, toda a formação da identidade, mas isso para o homem se torna natural, porque fora disso, tu é um boiola, tu é um frouxo, tu é um fracassado, tu é um nada, né? E isso é muito pesado para os homens levarem. Esta necessidade de uma relação de poder, de uma relação desigual, ele precisa ser amado, servido, ele precisa ser mais forte, ser mais do que uma mulher para ser homem. Isso é uma produção profunda, difícil de alterar, e eu acho que o grande desafio é que a sociedade comece a perceber que isso não é uma anomalia, né? Ou é só dos malvados, não, é produzido em larga escala. E ainda bem que tem valores humanos, uma formação, humanização, que acaba dando uma burilada, e muitos dos homens acabam não se tornando nem violentos, nem machistas, nem assediadores. Mas digamos assim, o destino dado ao estereótipo de homem. Isso é muito sério, porque num lugar onde todas as violências estão diminuindo, tu vê que essa violência recrudesce, ela continua. Ou seja, a cultura segue impávida, depois a gente pode discutir as origens dela, formando homens e mulheres desiguais entre si. Deputada, é interessante esse ponto que a senhora trouxe, porque o machismo, muitos homens não sabem que ele afeta os próprios homens, né? Então, a gente tem o desafio da desconstrução ali também. É uma carga muito pesada, porque o homem ele é afastado de coisas maravilhosas que são deixadas para a mulher e que sobrecarregam a mulher, né? Essa coisa de cuidar da vida, essa coisa da amorosidade, de fazer as tarefas domésticas, de poder ser fraco, de poder chorar, de poder se emocionar, de se relacionar de peito aberto. São coisas que são colocadas como características de alguém que não se estabelece como um homem, né, que se realize, que de respeito. Então, vai afetando, sim, afeta em muitas dimensões e, claro, os torna assassinos. Um grupo vai se tornar, inclusive, assassinos, e a gente precisa falar disso. Porque esses assassinos de mulheres, na sua maioria, não são bandidos, não eram bandidos que roubavam, não eram... Entende? Eram meninos e meninas, nossos filhos, nossos parentes, nossos maridos. Gente, percebem que a cultura machista transforma homens de bem, não gosto desse termo, detesto, mas vamos dizer, homens que não estão no tráfico, na droga, na violência, não são assaltantes, não são bandidos, não são assassinos, transforma eles em assassinos, em estupradores, em assediadores. Então é muito pesado para os homens, e eles têm que se levantar e ajudar a alterar, porque vão ser muito mais felizes, tá? E as mulheres percebem e começam a sentir, se organizar, mas essa mudança é responsabilidade de toda a sociedade. Deixa eu até entrar para a Tassiana com isso. Qual de fato é o papel, então, Tassiana, assim, do homem no feminismo? Como é que tu enxerga isso? Muito em cima disso também que a deputada colocou. Colaborador, né? Eu acho que assim, a gente está muito em voga o termo do lugar de fala, né? A Djamila Ribeiro é uma escritora, filósofa paulista, que nos traz esse termo que já há muito tempo no feminismo negro vem sendo tratado,
que é de tu expor, enfim, quem tá falando sobre determinadas coisas, quem está ditando regras, podemos dizer assim, acadêmicas, e que vão se diluindo para toda a sociedade a partir, enfim, de artigos, de livros, que se tornam ideias, e o quanto isso reflete na cultura e tudo mais. A partir disso, a gente pode pensar que um entendimento errôneo dessa ideia de lugar de fala é de que só mulheres podem falar de feminismo, que só mulheres podem reclamar sobre o machismo e tratar sobre esse tema. Mas que não é isso. Né? O que a gente tem com o termo e com o conceito lugar de fala é dar uma preferência, dar um destaque para as pessoas que, enfim, vivem aquelas vulnerabilidades, no nosso caso aqui, as mulheres, né? Então, nesse sentido, os homens teriam esse papel fundamental de discutir, de falar sobre isso, de tratar, de ir atrás, de se olhar, de questionar, assim como tu mesmo disse no início, Lucas. Será que eu sou machista? Será que eu estou fazendo essas coisas que estão sendo tratadas, que estão sendo conversadas? Será que eu me incluo? Será que o meu amigo? Será que o meu pai? Será que o meu avô? Será que meu entorno, ele também trata dessa maneira, como, enfim, não é uma, não é duas, não é uma cidade, não é um país, como a gente está contemporaneamente falando sobre essas agressões. Então, para mim, de novo, acho que eu concluo com a mesma frase, assim, o caminho é o diálogo, o caminho é a gente conseguir conversar, a gente conseguir fazer pontes, a gente conseguir se enxergar enquanto partes de toda essa discussão. Uhum. Eu vou aproveitar que a Tassiana falou ali da escritora da Djanila Ribeiro, e nas redes, agora, há um tempinho atrás, rolou um desafio, né, que ficou bem conhecido, assim, para retirar da estante todos os livros escritos por homens, né, e para ver quantos livros teriam na estante escritos por mulheres. E muitas pessoas que fizeram o desafio ficaram chocadas, né, que como a gente tem uma produção intelectual feminina muito mais baixa e menos consumida, consequentemente, pelas mulheres, né. E vocês acreditam que a gente tem conseguido mudar essa realidade? Essa é uma das estratégias, né, do feminismo, dar visibilidade à produção das mulheres, não é que não exista, as mulheres cientistas, a literatura feita por mulheres. Esta é uma estratégia e ela realmente resulta em mais mulheres se empoderando, mais mulheres falando, escrevendo, assumindo lugares do espaço público. Então, é importante a gente conversar sobre isso, porque a sociedade, o sexismo faz isso com as mulheres, não é porque, e aí convence-se a sociedade que as mulheres são feitas para coisas mais simples, que elas são da amorosidade, elas são do lar. Então, o sexismo pré-determina um lugar para a mulher, e vocês sabem que a inteligência é uma construção, nasce-se com características diferentes, os homens, as mulheres, mas a inteligência vai se desenvolver. Tem uma pesquisa, eu não sei, Tassiana, eu não vou lembrar agora quem é americana, de mais tempo, que mostrou que as meninas, elas são mais inteligentes, ela é mais antiga essa pesquisa, tá? Porque é um texto mais antigo que eu li. Mas teria que atualizar, e eu não sei, até pergunto para a Tassiana se ela tem. Que as meninas são mais inteligentes até tipos 7, 9 anos, e depois os meninos ultrapassam. Porque quando começa o sexismo, quando começa a segregação, a segmentação, né? Então as mulheres vão se dar pior na matemática, na química, na física, porque elas já são, né? O tempo delas já é um tempo ajudando a mãe, lavando a louça, fazendo as coisas. O tempo das mulheres e das meninas na escola, e por isso, inclusive, eu, como procuradora da mulher, isso foi um movimento nacional, e eu fiz em Porto Alegre, tomei essa iniciativa na Câmara, acabei começando a pensar muito, nós precisamos interferir na educação, claro que a educação desde casa, né? Desde o momento que o pai e a mãe, a forma de ser e se relacionar, sabe que a gente aprende muito mais pelo que é validado como costume do que é dito, falado, né? Então, é desde casa, porém a escola tem uma potência importante, a escola, né? Nossos estudantes ficam anos na escola e ela continua reproduzindo, e muitas vezes reproduz isso, né? Direções de escola, a maioria dos professores
da educação básica são mulheres. A maioria das direções de escola são os homens. E assim vai, né? Dentro da sala de aula, comportamento da menina é reprimido, educação física separada meninos e meninas. Pasmem, muita escola muito adiantada ainda faz separado. Eu não consigo mudar isso na escola dos meus filhos, por exemplo. Todo ano, toda reunião de pais e mães, eu dedinho. Por que a educação física é separar? Aí ficava uma coisa, um desconforto, dava uma volta e segue até hoje. Então, a gente acaba induzindo a inteligência para um lado e para o outro, né? Por isso, mas tem fatos históricos também. As mulheres não publicavam com seu nome, tinham que publicar no século XVIII com o nome de homem, senão nem publicavam. Então, também tem a legislação. É muito interessante como a constituição do capitalismo, a saída do feudalismo para o capitalismo, o quanto a sociedade vai legislar sobre os corpos das mulheres, porque até no feudalismo tinha essa vivência comunitária, as mulheres foram se empoderando, foram fazendo as poções, até os abortivos, foram fazendo, porque tinha cada família, vivia em torno do feudo e tal, mas tinha um pedacinho de terra que eles davam uma parte para o senhor feudal, outra parte iam se desenvolvendo sua horta, e as mulheres foram se tornando bruxas, né? Veja que a caça às bruxas é um movimento de calar as mulheres que começaram a ler, produzir poções e dominar o seu corpo, principalmente dominar o seu corpo. Controlar a natalidade, se queriam ou não queriam ter os filhos. E o capitalismo, porque vai precisar de mão de obra, porque vai organizar a cidade-estado, vai legislar sobre o corpo das mulheres. E nas colônias, estamos aqui no Brasil, né? Que é bem esse o processo, saída do feudalismo, revolução, a revolução industrial, enfim, as colônias, a colonização, que no Brasil foi legislado, que a mulher não tinha direitos, a submissão da mulher, toda a estrutura da família, enfim. E que dirá chegar na escola e estudar, votar, tudo muito, né? Fomos votar, ter direito legislativo a votar em 1930, gente. Então, não dá para dizer, mas as mulheres não são menos inteligentes, não têm menos livro. Não, gente. Impediram, interditaram, queimaram na fogueira. Alguém vai dizer, não, mas isso já passou há muito tempo. Não, mas nós reproduzimos nos costumes, no sexismo, que a mulher... E aí tem uma desigualdade muito profunda, né, Tassiana? Eu que estou na política, eu provoco a Tassiana para devolver para ela. Eu tenho dito que é tempo. Tempo. A gente fala muito, nós, as políticas. Mas é desigual. Eu estou na política e eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que pensar o colégio, eu tenho que isso, aquilo, e o homem está livre. E ele está fazendo reunião de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os lugares da política são ocupados para quem se articula. Então, é muito desigual na disputa da ciência, tecnologia, do poder, porque a mulher, o tempo dela para esse capital cultural, né? Essa sociedade competitiva, porque a gente perdeu para o capitalismo, é individualista, é competitiva, a mulher, claro, né? Ela entra em desigualdade muito grande só pelo tempo. Porque a mulher é muito mais esforçada, faz muito mais coisa ao mesmo tempo, os homens fazem as coisas mais... Eu digo, eu também estou falando um pouco estereótipo, tá? Não te morde, Lucas. Então, é dura a vida, é dura a vida. Por isso nós produzimos menos, mas isso está mudando. Essa é uma Quer complementar, Tassiana? Fica à vontade. Eu quero sim. Eu acho que, ouvindo a Sofia falar, acho que a gente pode pensar na construção de intelectualidade, né? Como que a gente vai, ao longo da história, ao longo do tempo, construindo intelectualidade, entendendo o que é intelectualidade, né? E daí, por isso, conformando homens brancos, ricos e todos esses estereótipos e todos esses quadradinhos e caixinhas, como as pessoas que publicam, como as pessoas que têm lugar de fala. E é exatamente sobre isso que o conceito traz, né? Quem que a gente lê, quem que a gente escuta, com quem que a gente dialoga, porque por mais que a pessoa já esteja morta há milhões de anos, a gente está conversando com essa pessoa, com as ideias, com a forma como ela lê o mundo, né?
E daí, trazendo por uma questão muito pessoal, assim, né? Eu sou uma mulher jovem na ciência política. E isso é uma coisa muito difícil. Isso é uma coisa muito complicada quando a gente enxerga que quem são os nossos pares, com quem que a gente está dialogando, tanto nos livros quanto atualmente com os nossos colegas, com os nossos professores. Qual é o entendimento de construção dessa intelectualidade atualmente? Também, né, para além da história, para além do entendimento. Se a gente pensar assim na oralidade também, não só das mulheres, enfim, mas do povo negro, toda a sabedoria do povo negro, da oralidade, ela é descartada, porque ela não está escrita, porque ela não está posta ali, enfim, salva dessa forma. Então a gente pega toda a questão da interseccionalidade da mulher negra, né, juntando essas duas posturas, e no Brasil, com toda a nossa história escravocrata, da mulher negra, majoritariamente pobre, né? E como que a gente traz essa voz, essa ideia, não só como objeto de análise, não só como objeto de fala, da gente trazer aqui números, porque isso aconteceu, porque tantas mulheres são agredidas, porque tantas mulheres são assediadas, mas como que essas mulheres conseguem ter espaço para falar sobre esses assédios, sobre todas essas questões, né? E aí, pensando no caso brasileiro em si, né, quantas diferenças regionais a gente consegue trazer, quantas riquezas, enfim, dessas 5.570 cidades, como que a gente consegue dar espaço, dar visibilidade, enfim, para todas essas realidades. E daí, lógico, né? Lógico que quando a gente for olhar para a nossa estante de livros, a gente vai ficar com 1, 2, 3 no máximo de mulheres, né, Fará, de mulheres negras. Uhum. Sim. Aqui eu queria fazer só puxar um gancho que a deputada falou ali, da questão do, enfim, desse silenciamento das mulheres, a questão da produção e do tempo, que é uma coisa que a gente muito pouco fala. A mulher trabalho duplo e tal, mas existe aquela que muitos homens, enfim, casais falam, mas eu ajudo, mas me pede o que eu tenho que fazer, mas o pedir, o lembrar de pedir, também é uma sobrecarga, né, que fica para a mulher, e muito pouco se fala sobre isso. Não, é impressionante a condição de ajudante, né? Quando a Tassiana falou colaborador, é que a gente, no feminismo, né, o feminismo não é o oposto do machismo, é bom a gente dizer isso, né, aqui na Conversa Fiada. Assim, não, agora elas querem, as feministas querem o nosso lugar, então elas vão se tornar machistas de saia, né? Não, o feminismo, ele faz exatamente esse empoderamento, essa libertação das mulheres, convidando os homens a dividirem e não serem colaboradores das tarefas de reprodução da vida, da construção de uma sociedade, né, em todas as funções, no diálogo intelectual. Eu acho que quando a Tassiana traz, é muito importante isso, porque no diálogo político também, nossa, como é difícil. Eu sou de uma bancada, nós somos 8, e eu sou uma mulher e 7 homens. Como é difícil a tua voz, a tua fala ser considerada relevante. E eu gostaria muito de ter a capacidade de estar dentro do homem, porque a gente não é por maldade, é por construção, gente. É por construção cultural. Ele te ouve, não é da mulher que eu tenho que prestar atenção, tem que prestar atenção do homem. Ouvido seletivo. É impressionante. Então, às vezes, tu falas aquela invisibilidade que tu dissesse ali, Tassiana, eu percebo muito. Tu faz uma fala, tu passa, roda, o próximo homem vai falar, o outro referencia aquele homem, o outro referencia o outro homem. É muito difícil. E aí tu vê que as pessoas estão falando a mesma coisa, ou a coisa que tu falaste de maneira inédita, que tu propuseste. Muito complicado, é muito complicado. E isso é uma construção de individualidades, é uma construção para desmanchar, que eu acho que a Maria da Penha fala nisso, sabe? Que o machista, ele tem que se tratar, ela prevê tratamento. Então, tem situações, hoje em dia tem movimentos de homens muito bacanas. É interessante que eu conheci, foi numa revista a bordo, assim, de homens fazendo círculos de homens para reencontrarem o seu lugar e desconstruírem o machismo, desconstruírem os estereótipos que o organizam. Então, um homem que vai limpar banheiro, ele até vai porque ele acha que, né,
mas deve estar pesando muito na cabeça dele. Bah, mas tu é um nada, né? Para a mulher é natural ela limpar um banheiro, ela arrumar um jardim. É natural no sentido de que ela é criada para. Então eu entendo, eu consigo entender. Quando a coisa é muito pesada, os ciúmes, a posse, o desespero da pessoa, ela tem que se tratar. Tem que entrar um pouco nisso, porque é tratamento psicológico. É como uma depressão, é uma doença. Ela acaba sendo uma doença. Ela Então, assim, eu fui desde a coisa mais leve, assim, eu ajudo, a questão muito, muito, muito mais severa, porque essa é só a pontinha do iceberg, né? Tem vários níveis de manifestação de violência, né? Uma delas é assim, não, mas eu estou pronto para ajudar e tal, e a mulher se desmoraliza, porque ela é a responsável, porque ela não organiza essa ajuda, né? Então, ela nem organiza ajuda, ou então ele diz, não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Em muita situação de que a coisa fica desorganizada, eu ouço o relato. E fica, porque o homem diz, vai fazer. Daí depois ele diz, não, mas eu disse que eu ia fazer. Tá, mas quando? Mês que vem, semana que vem? Então, é uma coisa que para a mulher é difícil, porque ela também tem uma carga moral, tem que entrar a questão da religiosidade, né, nesse nosso papo, porque é impressionante as igrejas, não dá para generalizar, né? Eu diria que a igreja anglicana ela tem um belo de um espaço para transformação desses estereótipos, mas, assim, a minha mãe, ela é fundamentalista, tem 88 anos, e eu vejo a tradução dela, ela é fundamentalista na questão religiosa, e ela põe uma culpa imensa nas filhas delas, porque as 3 filhas se separaram. A culpa é nossa, e ela repete isso, porque uma mulher que não fica em casa, porque uma mulher que não sei o quê, porque uma mulher que não tem paciência. Então, o peso da culpa faz com que a mulher se mova. Não é porque ela é neurótica, não sei o quê. É o peso da culpa. Se a louça não é lavada, ela vai lavar. Ela vai arrumar. Pode virar uma mulher que resmunga, pode virar uma mulher que se resigna, pode... né? Então, mas não é porque ela é histérica, não. É porque tem uma pressão moral poderosíssima sobre a mulher. Se o menino ou a menina não for bem na escola, não é responsabilidade do pai, vai ser da mãe. Se for para as drogas, é a mulher que carrega muito. Claro que está mudando, né, gente? Mas ao mesmo tempo que está mudando, tem muita violência entre jovens. Jovens que namoram, meninos que assediam, estupram, que tudo. Então, assim, está mudando, pero é muito pesada a reprodução do sexismo. Devagar também, né? Seguinte, editor, troca a trilha, que chegou o momento que nós vamos debater e analisar o que a internet está falando sobre o assunto. Bom, então, como a gente trouxe esse tema do machismo, é muito importante a gente mostrar algumas situações rotineiras, né? Até para a gente compreender que o problema está muito mais perto do que se imagina, e também para conscientizar os homens que estão nos ouvindo aí. Para isso, nós separamos algumas das piores atitudes que muitos homens repetem diariamente. Então, a gente tem o famoso mansplaining. É um termo em inglês aí, não muito conhecido, né, por grande parte das mulheres, mas de que nada mais é do que quando um homem tenta explicar o óbvio para outras mulheres como se elas fossem incapazes de compreender. E aqui a gente vê absurdos de homem querendo ensinar mulheres sobre suas próprias profissões, por exemplo. Desculpa os professores e as professoras de inglês, tá? Sou horrível. Tem também o bro-print. Acredito que é assim, que acontece quando o homem se apropria da mesma ideia já expressada por uma mulher e acaba levando os créditos por ela. E esse cenário que a deputada Sofia trouxe também ele acontece muito em ambientes de trabalho, principalmente, né? E esse fato das mulheres serem menos ouvidas faz com que elas estejam desacreditadas e, consequentemente, ocupando menos cargos de liderança nas empresas. Vocês que estão escutando e vocês, meninas que estão aqui participando com a gente, vocês já participaram ou já enfrentaram alguma situação dessa? Eu estou fazendo agora um registro aqui antes de passar para a Tassiana, porque nós vamos te perguntar, Tassiana, exatamente como é que é o machismo no mundo acadêmico. Eu iniciei uma graduação agora no início do ano, e aí eu percebi que de 6 cadeiras, eu tenho uma professora mulher só. E se a gente faz um reflexo ou um parâmetro, por exemplo, com o ensino básico, talvez da minha primeira
a quarta, quinta série, agora são anos, acho que todas as minhas professoras foram mulheres, né? A gente tem um pouco desse reflexo também. Mas como é que é, Tassiana, tu que frequenta e vive esse mundo, como é que é o machismo dentro do mundo acadêmico? Então, eu acho que, retomando a questão do local de poder, né? Do local onde a gente está podendo ter espaço de estar presente, de se colocar, o mundo acadêmico é esse lugar que exporta o saber, a intelectualidade. Então, tem esses vícios machistas, esses vícios sexistas são muito fortes por conta do conservadorismo mesmo, né, da produção da intelectualidade, de como isso vem sendo feito, de como que a gente tem a questão do espelho. Agora, trazendo o que a Sofia comentou anteriormente sobre a pesquisa, várias pesquisas já foram realizadas na questão de identidade, de como que tu te enxergas como mulher, como daí no caso de raça também, como pessoa negra, como pessoa asiática, como isso te é colocado em pauta, né? Então, assim, quando tu é mais uma acadêmica, a tua forma de se portar, ela é uma coisa. Quando tu é a única mulher naquele espaço, quando tu é a única voz feminina naquele congresso, naquela sala de aula, naquele conselho, enfim, é outra realidade, é outra conotação, né? Porque a gente tem esse estigma muito forte, essa lembrança, essa memória afetiva, uma memória emocional, de que a mulher não é para estar ali, ela é para estar numa profissão de cuidado, não de produção de conhecimento, ela é para estar num lugar onde ela possa exercer o seu papel de mãe, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para cuidar, seja dos nossos filhos, seja dos nossos pais, seja dos nossos companheiros, das nossas companheiras, enfim. A gente não é vista como legítima nesses espaços, né? Principalmente quando essa questão específica, essa característica de ser mulher é combinada com outras características de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, perdão. Então, é como se houvesse um conhecimento e o conhecimento à parte. Aquele outro conhecimento, o conhecimento diferente. Existe o conhecimento de Foucault, de Bourdieu, enfim, dos grandes pensadores, e existe o contra-conhecimento, as pessoas que estão falando de outro lado. E isso é muito complicado, né? Porque, de novo, a legitimidade ela não existe. E dentro do meu mundo acadêmico, que é o que eu posso falar, né? Eu acho que eu posso dizer que eu tenho de privilégio, assim, por ser um campo novo, um campo que sai da ciência política justamente para as políticas públicas, né, que é a minha formação. Um campo novo, é um campo das ciências sociais, então a gente tem esse debate muito aguçado e acaba que eu, de certa forma, sou beneficiada por isso, mas eu sei que a grande maioria não tem essa realidade. Uhum. Será que as mulheres envolvidas nas pesquisas, principalmente agora, na época da vacina e tudo mais, também tiveram esse espaço de escuta? A gente fica se perguntando, né? Estou encantada com as mulheres que estão falando, né? As pesquisadoras da Fiocruz, a doutora Marlene, a gente fica encantada, assim, que bom. Eu acho que isso vai mudar muito, né? Porque tem uma questão que é o imaginário para as meninas, né? Quando a Dilma foi eleita presidenta, eu me lembro daquela frase, a gente vai poder dizer para as mulheres, eu posso ser presidenta, eu posso chegar a ser presidenta do Brasil, né? E assim também a questão de raça. E acho que a Tassiana traz esse elemento, que ele é um elemento muito determinador da nossa sociedade brasileira em especial, mas mundial, né? E tem uma analogia muito importante que a gente precisa se dar conta, assim, e que as mulheres são muito importantes e os negros de estarem lá no lugar da intelectualidade, porque o trabalho escravo é a mesma coisa que foi imposta e é imposta até agora com as mulheres. É a exploração do trabalho gratuito. Gratuito. É isto. Porque é o capitalismo. Ele teve toda uma fase que ele conseguiu legitimar e obrigar seres humanos a produzir para acumulação, para o capital, em larga escala, sem ganhar nada por isso, só para comer, sobreviver. E se fez historicamente isso com as mulheres e faz até então.
Então, mulheres são organizadoras da acumulação do capital, a exploração das mulheres, a exploração dos negros e negras, né, que o Brasil foram 3 séculos, ele se prestou uma acumulação dos donos do capital. Então, o capitalismo, ele precisa, e ele está agora, por exemplo, numa fase que nós estamos no Brasil, desregulamentando todas as profissões. A gente tem a maior ocupação, maior percentual. Eu tinha anotado, se eu achar aqui, de ocupação de uma profissão no Brasil pasmem, empregadas domésticas. E a empregada doméstica é a combinação das duas coisas, a exploração do trabalho gratuito das mulheres, que foi até pouco tempo. Nós temos que lembrar que a obrigação de assinar carteira, ela é de 4, 5 anos atrás, né? Um pouco mais, né? 7 anos atrás, mas não chega a 30% das empregadas mulheres, e são 99% são mulheres que têm carteira assinada, trabalham nos lares. E a exploração sexual, vejam que é atravessamento. A opressão sexual, o assédio, a opressão sexual era praticado direto com a empregada doméstica, né? Que é uma evolução da ama de leite, das empregadas negras nas famílias. Segunda ocupação é a de segurança, não é mais trabalho assalariado, é da segurança pessoal, tá? E a terceira, entregadores. Então, a desregulamentação total dessa área da intermediação. Então, os direitos do trabalho, que agora vem atingindo todo mundo, para as mulheres são muito longe, que as mulheres foram trabalhar com uma jornada exaustiva, e o trabalho doméstico, ele viabiliza a reprodução dos sujeitos, meninos, meninas, tanto que eu disse para vocês que era controlar. Tive uma época pós-feudalismo que era controlado quantas as mulheres eram registradas, as mulheres grávidas, para ver se elas nasciam os filhos, para comparar depois, né? Então, a reprodução do ser humano é uma reprodução que interessa e é necessária, tanto ao consumo do capital, da produção capitalista, quanto ao trabalho, né, à execução. Então, gente, isto, né, Talibã e a Bruxa, da Silvia Federici, né, foi preciso uma mulher. Eu, no livro, não sei se ele está logo aqui, queria mostrar para vocês como ele é um livro, ele é uma bíblia para o feminino. Devia ter separado aqui, né, o Talibã e a Bruxa. Porque uma mulher consegue escrever isso, com uma radicalidade, com um conhecimento histórico profundo, filosófico, filosofia, história, geografia, enfim, mas os homens não conseguiriam fazer. Não é que não tenha homens que não enxergam essa sociedade. Então, assim, não é nada, a gente precisa muito que as intelectuais estejam escrevendo, pensando, para a gente evidenciar que isso é concreto, é produzido, é histórico, é datado, e tem agentes e atores, e se isso é produzido, é histórico, é datado, pode-se produzir outra história, né? Se nós formos sujeitos e sujeitas, nós podemos produzir outra coisa, que vai ser de muito menos violência. Esse país profundamente violento, que mata 70 mil pessoas por ano, o Brasil, né, que é tráfico de drogas, é assassinato, é assalto, 70 mil pessoas, o Brasil é violento. O que é formador dessa violência? Os 400 anos de escravização, a desigualdade e o machismo. Tanto que nós temos um presidente da República legitimado por uma parte importante da sociedade que acha que sim, que as pessoas têm que se armar, que tem que fazer justiça com a própria mão, que tem que resolver na violência, que é a brutalidade dessa coisa que foi caçada não, agora ainda presa, por enquanto, né, esse deputado Daniel Silveira, né, um bombado, que eu sou policial, vocês viram a atitude machista dele? Né? No vídeo, né? Foi um recorte machista em relação à colega da polícia que pediu para ele colocar a máscara, né? E é óbvio que com um homem ele não ia se comportar assim, e a corporação não disse que foi desacato. Como não foi desacato? Não vou botar e nome feio, e xingou, e perará, eu sou policial e carteiraço. Então, ainda bem porque era uma mulher, ficou assim mesmo, né? Ficou assim mesmo. Não foi considerado desacato pela corporação.
Então, a violência que funda esse país e que permanece, que dizima tantos jovens negros, ela tem cor, ela tem raça e gênero. E ela é realizada sobre as mulheres, né? E ela é fundadora desse país desigual. Mas não é uma questão moral, cultural, pura e simplesmente. Tem uma base material e econômica, né? É material e econômica. É o modelo econômico do país e do mundo, né? Que fez isso. Sofia, tu me provocou agora. Eu preciso fazer essa citação que ela é muito importante para esse momento, que é da Silvia Federici, né? O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né? O feminismo é exatamente sobre trabalho, exatamente sobre mão de obra. Assim, se a gente está falando, se a gente está aqui trazendo a pauta do machismo, a gente tem como solução, como remédio dessa doença social, o feminismo, né? Que, muito bem lembrado, a gente tem que sempre falar, não é o contrário de machismo, não é a supremacia das mulheres, mas é a igualdade entre os gêneros. Então, se a gente pega toda a história do feminismo, ela é muito ligada à questão do trabalho, né? A questão das trabalhadoras, mulheres que tiveram que entrar no mercado de trabalho, acumular funções. E aí nós temos uma divisão muito clara entre mulheres brancas e mulheres negras, que sempre trabalharam, essas últimas. A gente pensando aqui no Brasil e pensando a nível mundial, a gente tem uma divisão muito clara entre mulheres de classe alta e mulheres da classe trabalhadora, que queriam esses direitos, que já estavam no mercado de trabalho e que não eram vistas assim como os demais trabalhadores que tinham seus direitos nos sindicatos. Então, a gente tem desde lá essa confusa, por que foi dia 8 de março, enfim, daí tem uma data de um jeito, uma data de outro, e se fechou lá com 1917, lá na Rússia. A gente pode pensar também em 1911, lá com o fato de queimar a fábrica e tudo em Nova York, mas lá não era algo criminoso, não era um movimento de mulheres, né? Na Rússia a gente tem esse movimento de mulheres, claro que tem ali a diferença dos calendários. O calendário russo era dia 23 de fevereiro, meu aniversário, mas no calendário gregoriano normal utilizado. Mas daí a gente tem toda essa história ligada ao movimento do trabalho. Então, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de feminismo, a gente tem que olhar muito para essa modalidade, né, de construção das nossas riquezas, da nossa economia e como que ela se coloca. Porque a gente tem uma primeira onda aí de mulheres que querem, primeira onda do feminismo, né, que querem entrar no mercado de trabalho, porque elas não são aceitas, não são renegadas, que a ideia de uma mulher mais frágil, no cuidado e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, as mulheres trabalhadoras de classe baixa e majoritariamente negras, elas já estão fazendo esse trabalho há muito tempo. E se a gente olha enquanto país colonizado, a gente pensa que nós somos essas mulheres trabalhadoras para o restante do mundo, do norte do mundo, enfim. Então, como que a gente se enxerga como parte desse todo, como parte de classe trabalhadora? Daí eu acho que entra o papel do homem e da liderança. Acho que, mudando a minha resposta lá do início, o homem pode se enxergar também nesse papel explorado. Chegou a temida hora, entre aspas, quando a gente joga os convidados na fogueira, né? Para quem não conhece esse quadro, o Jogando na Fogueira traz algumas perguntinhas no estilo Marília Gabriela. Não nos avisaram. Nós não nos preparamos para o improviso. Isso aí. Mas fica tranquila, gente. A gente já botou um padre na fogueira. Eu sempre conto isso porque eu acho que assim, se minha avó estivesse viva, eu ia ficar sem torta de bolacha, porque ela acha que era pecado. Então, aqui a gente faz um trato agora, tá, gente? Vocês só podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou com uma palavra, ou com uma das opções da pergunta, beleza? Nós vamos fazer a pergunta, a deputada Sofia responde e a Tassiana responde sempre nessa ordem, tá? Beleza? Beleza lá. Começando então pela deputada, né? Acredita que é possível um dia vivermos livres do machismo? Sim. Sim. Homens podem ser feministas? Não. Não. A gente já falou antes dessa aqui, mas não custa repetir e deixar bem frisado. Feminismo é o contrário de machismo? Não. Com certeza não. O Dia Internacional da Mulher merece ser celebrado?
Merece ser lutado. Sim. Celebrado com luta. As atuais políticas públicas estão sendo efetivas no combate ao machismo? Não. Não. Uma mulher que é contra o feminismo é uma traidora da causa? Não. É vítima. Difícil. Eu vou ficar com não. Então tá, meninos, então a gente vai agora então pro fim de mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigada a você que assistiu até o final aqui conosco. Aos meninos, obrigada também por terem nos ouvido, porque elas trouxeram muitas coisas importantes, vocês apliquem no dia a dia, viu? Por favor. Então, deixa aí a tua opinião nos comentários, o que vocês acharam. Obrigada, Tassiana, pela disponibilidade, por ter topado essa conversa fiada com a gente. E como que a galera faz para te encontrar nas redes sociais? Ai, gente, eu que agradeço, aprendi pra caramba, foi muito legal, é muito bom estar fora do ambiente acadêmico e não precisar citar, e não precisar, enfim, recorrer a nada, só a gente só falando, conversando, isso é muito legal. Eu tô no Instagram, como @TassiBarcelos, eu não sou jovem o suficiente para estar no Twitter, mas um dia eu conseguirei com as minhas irmãs, elas me ajudam, mas eu acho que é isso, gente, muito obrada mesmo. Certo, e deputado... Vou deixar também o claro. Instagram do Contraponto também, Contraponto, debatendo política nas escolas, que é o coletivo que eu participo também, dá uma olhada lá. Show. Deputada Sofia Cavedon, obrigada pela parceria, por topar conversar com a gente, fazer um adendo, agradecer também ao Eric e à Marta, que fizeram esse meio de campo todo para que tu pudesse estar aqui participando com a gente também. Como é que a galera faz para te encontrar nas redes sociais? Então, Sofia Cavedon Oficial é o meu Face, tem vários perfis e uma página. E a gente também tem Instagram, também tem Twitter, Sofia Cavedon Oficial, deputada Sofia Cavedon, já vai achar. E a gente faz lives diárias também. A gente, esse ano, revolucionou a comunicação, né? Então é fácil entrar em contato com a gente, estamos na luta. Parabéns por pautarem um tema muito importante. Tenho certeza que com isso vocês estão contribuindo para mudar a vida das mulheres e, portanto, a vida de todas e todos. Obrigada, então, lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer e também em vídeo no YouTube. Já deixa o teu likezinho aí. Um beijo e até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo!